Olá, seja muito bem-vindo a esta JE Brand Journal Talks. O abastecimento de água em habitação, serviços públicos, indústrias e muito mais é, além de indispensável, um enorme desafio logístico. Desafio esse que se torna cada vez mais complicado com as alterações climáticas, com períodos de seca e outros fatores que tornam a distribuição de água uma operação cada vez mais complexa. É verdade, Marta. Contudo, neste mundo em que vivemos e em constante transformação, procuram-se respostas. Por exemplo, de que forma pode a tecnologia auxiliar o progresso nestes desafios? Como se diminui a pegada carbónica no setor para garantir alguma sustentabilidade e, sobretudo, que futuro há para este setor? São questões a que vamos tentar dar resposta hoje com a ajuda dos nossos convidados, que passo a apresentar. São eles Mário Samora, diretor do Serviço de Hidráulica e Ambiente da TPF, e Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Antes de mais, muito obrigado por se juntarem a nós. Mário Samora, eu começava por si. O abastecimento de água é, como a Marta referiu, um desafio logístico impressionante. O desafio que é aumentado pela poluição e pelas alterações climáticas. Ao mesmo tempo, o próprio setor está pressionado para diminuir a pegada carbónica. Qual diria que é, neste momento, o desafio mais urgente para o setor? O desafio mais urgente para o setor, eu diria que são duas ordens, digamos, de atividade. Uma é o aumento da capacidade de armazenamento de água, para transferir água dos períodos úmidos para os períodos secos. Aliás, é uma necessidade do nosso país, bem conhecida, independentemente das alterações climáticas. Já existe, portanto, as alterações climáticas poderão agravá-lo, portanto, esse é um problema, é dispor de armazenamento. E o outro é, de facto, a redução das perdas, porque se os sistemas em alta têm, digamos, perdas reduzidas, o mesmo não se passa nos sistemas em baixa, portanto, nos sistemas de distribuição que ainda têm em Portugal grandes problemas de perdas de água. Muito obrigada, Mário. Carlos, eu pergunto-lhe agora, alguns dos problemas do setor da água estão relacionados com um mau ordenamento do território. Hoje há uma consciencialização cada vez maior para a necessidade de harmonizar a presença humana com o território. Qual a importância desta consciência para a sustentabilidade dos recursos hídricos? Ora bem, se fosse só a água estávamos bem. O problema do ordenamento do território é uma desgraça nacional. Estes movimentos pendulares, centenas de milhares de viaturas para entrar nas cidades todos os dias é o exemplo disso. E, portanto, digamos que o país não evoluiu de uma maneira que não foi pensada. É óbvio que as respostas das utilities e das empresas que prestam este serviço no setor da água têm acompanhado, obviamente, a procura e podemos orgulhar nos últimos 30 anos nós termos um país bem dotado de infraestruturas, qualidade da água. Temos o tratamento de esgotos, os nossos rios não estão poluídos, as nossas praias sempre foram bonitas, só que há uns 20 anos atrás não se podia tomar banho lá, hoje pode-se e, portanto, o país modernizou-se todo. Agora, numa altura destas, depois de um mal feito, eu diria que agora temos é que mitigar as questões. E o ordenamento do território, sem dúvida nenhuma, é uma das questões fundamentais a ser cuidada e a ser revisitada, sobretudo no período pós-pandemia, porque nós temos que olhar para o território e para as pessoas de outro modo. As pessoas têm que ser integradas, basicamente, próximo dos seus empregos, para acabar com os movimentos pendulares e com as deslocações, para terem mais qualidade de vida e mais conforto, estarem próximos das escolas dos filhos e estarem próximos daquilo que é. Agora há um conceito novo que é a cidade dos 15 minutos, onde tu está uma walking distance de 15 mil minutos. Isso é um pouco utópico, mas diria que se não pensarmos nessas utopias nunca chegaremos a lado nenhum. E, portanto, eu diria que, em relação à questão dos recursos hídricos, para além de ser necessário repensar o território e já melhor para o território, também há que criar novas culturas. A cultura da eficiência hídrica e da eficiência energética e da eficiência material, passando daquilo que tem sido uma atitude de consumo linear para um consumo circular, com a reutilização, tem que ser nos próximos tempos, com certeza, o maior desafio que vai ser colocado à sociedade e também à engenharia em si.
Muito obrigada, Carlos. Mário, a tecnologia tem feito enormes avanços também neste setor. Há formas cada vez mais eficientes para o tratamento das águas, para diminuir as perdas na distribuição, até nos pormenores, como os sistemas de rega que utilizam a água de forma eficiente. Eu pergunto-lhe agora, como pode a tecnologia contribuir para a sustentabilidade do setor da água? A tecnologia, neste caso, e se estamos a falar em sistemas de distribuição de água, digamos, ao domicílio, existem, inclusive, neste momento, empresas portuguesas que desenvolveram software para que estão a comercializar fora do nosso país, precisamente para controlar as perdas de água. E isso exige lidar com uma quantidade muito grande de informação, ter sensores em vários sítios na rede e ter algoritmos para perceber, digamos, onde é que as perdas estão a acontecer para as equipas de manutenção poderem atuar. Na rega, pronto, há coisas que já foram ultrapassadas, a rega por submersão, tirando o caso do arroz, já está ultrapassada. Hoje em dia, digamos, os sistemas de rega são sistemas já bastante poupados, em que existem sensores de umidade no solo e que se dá apenas a quantidade de água que a planta precisa, e não mais. Portanto, vamos ver, o setor da água, tal como todos os outros, digamos, a digitalização e as novas tecnologias, obviamente, não, digamos, na captação do próprio recurso, mas na gestão dele. Obrigado, Mário Samora. Carlos Mineiro Aires, como o Mário referia, as perdas eram ou serão ainda um dos maiores problemas que o setor enfrenta, especialmente em Portugal, onde os indicadores que temos à nossa disposição têm demonstrado maus resultados. O que é que, na sua opinião e na visão da Ordem dos Engenheiros, é preciso mudar para garantir uma maior eficácia no aproveitamento da água? Vamos ver, eu dividia a questão em dois aspectos. Um é não cometer erros. Nós não podemos, por exemplo, na parte que todas as pessoas estão informadas, aquilo que tem sido o aparecimento de culturas intensivas de espécies exóticas altamente consumitivas de água, em zonas onde não há água. Portanto, nós não podemos continuar a cometer erros destes e continuar a apostar em erros destes em nome da economia. Isso não é sustentável, isso vai conduzir a maus resultados e, portanto, isso é uma cultura nova. Nós temos de ter a noção de que nós temos uma forte dependência dos nossos rios em relação à Espanha. Os nossos rios internacionais grandes têm todas as bacias em Espanha, todos sabem os problemas que temos, os nossos rios não têm os caudais que tinham, há um processo de alterações climáticas e, portanto, a água é cada vez um bem mais escasso. Em relação às perdas nas redes, e o Mário já referiu bem, porque temos que falar nas redes urbanas, também temos que falar na rega, na irrigação, que a agricultura é fundamental para a nossa sobrevivência, é estratégica para o país. Então, há que dizer que na parte urbana há de tudo, e muito tem sido feito. Desde logo em Lisboa, que há uma década atrás ou mais tinha uma porcentagem elevada de fugas e depois é diminuta. E, portanto, a EPAL tem sido exemplar a conduzir esse processo e tem passado as ferramentas que desenvolveu para outras empresas. E a pouco e pouco, os municípios e as entidades exploradoras de sistemas de abastecimento de água têm imposto uma preocupação grande. Porque o problema da água é uma questão, é que a água tem um custo para tratar e para ser distribuída. Ora bem, se nós estamos a ter esse custo na fonte e depois 60% ou 40% ou 50% dessa água perde-se pelo caminho, é óbvio que o consumidor final vai ter que pagar o dobro do custo, porque tem que pagar os custos todos, inclusivamente os custos que se vieram a perder. Portanto, temos aqui uma questão económica grave, temos, por outro lado, uma questão de eficiência, e, portanto, estas duas questões têm que ser ultrapassadas. Mas, eu volto a repetir, seria muito injusto se não dissesse que muito tem sido feito e continuam a ser feitos esforços para ultrapassar isso. E como? Com a modernização das redes, total ou parcial, porque é possível ver onde é que há fugas e substituir esses troços por tubagens novas, e, portanto, uma monitorização contínua daquilo que é a água que entra e a água que é distribuída, porque isso é muito fácil. Se é uma conta de um lado, subtrai-se o total dos contadores e vê-se o que é que desapareceu. E, portanto, isso é, obviamente, hoje uma das parcelas
que quer o regulador também, é preciso falar aqui na regulação, quer os fornecedores estão atentos a essa questão, porque isso, no fundo, penaliza os mesmos, que são os consumidores. Muito obrigado, Carlos Mineiro Aires. Mário Samora, além da questão das perdas de distribuição, o setor da água é um dos maiores consumidores de energia do país. Garantir a distribuição da água por todo o território nacional exige um enorme consumo de energia. Que medidas é que, na sua opinião, é preciso serem tomadas para garantir uma diminuição da pegada carbónica no setor? Bom, eu em relação à relação da energia com a água, eu começo por vos dizer que acho que não é verdade que o setor da água seja um dos maiores consumidores. O setor da água, sobretudo da água, digamos, urbana, nem 2% da energia elétrica total nacional consome. E depois, quando nós falamos no setor da água, precisamos de perceber que o setor da água não é unicamente o abastecimento doméstico. É o abastecimento industrial, é o regadio, é a hidroeletricidade, okay? A produção de energia a partir da água, e convém que seja dito, para que toda a gente perceba isso, que neste momento cerca de 30% a 40% da energia elétrica que é produzida em Portugal vem da água. Agora, isso não quer dizer que não haja, digamos, melhorias a fazer. E está a ser feito, embora, digamos, talvez não com a velocidade que seria desejável, por vezes em sistemas que têm pressões elevadas. À entrada do reservatório existe uma válvula redutora de pressão que basicamente está a dissipar energia. Muitas das empresas de água estão a colocar em bypass a essas válvulas microturbinas para produzir energia, e tem havido investigação inclusive para introduzir microturbinas nas redes de distribuição de água, porque nós precisamos nas redes de uma determinada pressão para termos os esquentadores funcionarem, as máquinas de lavar funcionarem, precisamos ter uma determinada pressão mínima. Mas essa pressão, durante a noite, durante determinados períodos em que há menos consumo, sobe, por causa das perdas de energia, e há investigações neste momento para, com a instalação de microturbinas, aproveitar essa energia. Portanto, há várias coisas a serem neste momento implementadas. Mas eu não diria, digamos, não gostaria de deixar a ideia de que o setor da água é um grande consumidor de energia e tem uma pegada carbónica muito grande, porque sinceramente acho que precisa, mas do contrário. Produz muito mais do que consome, mas muito, muito mais. E portanto há aqui um balanço, é isso, entre o consumo e o output, que equilibra de certa forma os pratos. Não equilibra, eu estou a falar, digamos que o setor da água em Portugal talvez consuma 2% da energia elétrica que é produzida no país e produz 30% a 40%. Portanto, não sei se está a ver que é um superávit enorme. Enorme. Muito obrigada, Mário Samora. Carlos Mineiro Aires, para finalizar, que desafios identificaria como os mais urgentes para o setor da água? E pergunto-lhe ainda que soluções podem os engenheiros oferecer para ultrapassar estes desafios? Eu começo por concordar com a primeira afirmação que o meu colega Mário Samora fez. Armazenar. Nós estamos a entrar num período de grande incerteza em relação àquilo que são as contas com que podemos contar. O fenómeno das alterações climáticas é uma realidade, só quem não quer é que não vê. A escassez e a alternância dos períodos de pluviosidade também está cada vez mais estranho, diria que há uma tendência para a redução, e há aqui uma necessidade de realmente armazenar. Nós temos um rio, que para nós é estratégico, que é o Rio Tejo, que não tem capacidade de armazenamento em Portugal, e, portanto, uma das razões que nós temos uma forte dependência dos caudais de Espanha para manter um fio de água a correr no rio é porque também pouco ou nada temos feito. E eu recordo que, por exemplo, no primeiro afluente a seguir a Sedigo, no rio Alcreza, estava previsto a construção de uma barragem do Alvito, cuja função principal
seria armazenar e garantir caudais, possivelmente até em conjunto com a barragem de Pracana, que está a seguir, que vai perder agora a concessão e poderia ser utilizada também para o mesmo fim, para garantir caudais mínimos no Tejo, até porque o Tejo, a jusante, tem grandes aproveitamentos agrícolas. E, portanto, a questão do armazenamento da água e pensarmos como é que vamos guardar água e preservar água é importante. A segunda é a proteção dos recursos hídricos, porque ter água e não ter água de qualidade também não vale a pena. Nós temos que preservar a qualidade da água, sobretudo a água subterrânea, também a água superficial, porque as barragens com exposição solar também tendem a ter problemas, né, no que toca à qualidade da água, sobretudo se estiverem com níveis baixos, e portanto isso também é um problema que existe. É óbvio que os engenheiros têm soluções para isso. As soluções precisam de decisões políticas e necessitam de financiamentos. Mas hoje também digo que Portugal, e é importante dizer, Portugal está muito bem dotado de infraestruturas e de quadros nesta área que sabem exatamente como resolver as situações. Portanto, as preocupações não podem vir daí, mas unicamente de uma atenção política àquilo que os técnicos dizem e, portanto, e ter em conta qual é que é a nossa opinião. Muito obrigado, Carlos Mineiro Aires e Mário Samora. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe, pode ver e rever estas e outras JTE Brand Channel Talks sempre quiser no YouTube, no Facebook e no JTE TV do Jornal Económico. Da minha parte e da Marta, um resto de bom dia.